Brasil é um país privilegiado. Nós sabemos desse privilégio na natureza, nas características do povo, mas tem um privilégio na história. É o fato de que nós não temos nenhum dos traumas que outros países têm nas suas histórias. Nós nunca perdemos uma guerra e nos rendemos. A Alemanha sofreu 2 derrotas e rendições em um mesmo século. Um deles faz 100 anos agora, quando perdeu a Primeira Guerra Mundial. Um trauma, o 18 de novembro de 1914. Um trauma, creio que 8 de maio de 1945. Os Estados Unidos teve o trauma de presidentes, se eu não me engano, 4, assassinados. Cada um deles deve ter provocado um trauma muito grande. Nós não tivemos o trauma da França, que foi um país invadido, ocupado durante 4 anos pelo exército alemão. Nossos traumas se resumem ao suicídio de um presidente, que naquele momento gerou um grande trauma nacional, e, por incrível que pareça, o trauma, 60 anos atrás, quase, em 1950, 64, quando perdemos uma Copa do Mundo para o Uruguai, no último minuto. Agora, a sensação que nós temos de ontem para hoje é de um grande trauma nacional por causa da derrota que nossa seleção sofreu diante da Alemanha. E, claro, o trauma, alguns dias antes, com o acidente que sofreu o nosso grande jogador Neymar. No dia do acidente do Neymar, quando soubemos que ele não jogaria e que ele estava sofrendo, que ele estava ferido, essa é a palavra, nós sofremos um trauma nas proporções que outros países sofrem também. Nós temos todas as razões pela característica de sermos o país do futebol, de termos os melhores jogadores do mundo há décadas. Nós temos toda a razão de sofrermos o trauma que sofremos ontem com a derrota para a Alemanha, ou com a perda do Neymar nesses próximos jogos. Mas, senhor senador Álvaro Dias, o que me impressiona é como nós não temos outros traumas. Por exemplo, nós estamos profundamente abatidos no Brasil inteiro porque perdemos de 7-1 para a Alemanha, mas jamais nos lembramos que a Alemanha teve 102 prêmios Nobel e nós não tivemos nenhum. Com toda a tristeza que eu sinto pelo fato de termos sido derrotados e com um score tão grande, do ponto de vista do interesse nacional, do ponto de vista das consequências para o futuro, o fato de estarmos perdendo de 102-0 no campeonato de prêmio Nobel, estamos perdendo para a Alemanha, é muito mais grave para o futuro do país do que a derrota de ontem, que daqui a alguns dias, meses, anos, nós esquecemos, sobretudo se em 2018 ganharmos a Copa e o Hexa que perdemos esse ano. Nós não nos traumatizamos no dia 14 de março de 2013, quando foi divulgado o IDH, o Índice de Desenvolvimento do Brasil, e que nos deixou em 85º lugar entre 106 países analisados. Vejam o que eu estou falando. Entre 106 países, entre os quais os mais pobres do mundo, como Haiti, os países africanos, alguns países da América, entre todos esses 106 mil, nós ficamos em 85º. É quase lanterninha. E nós não nos traumatizamos. E nos traumatizamos por sermos o 4º ou até o 3º em futebol. O mundo inteiro selecionou seus times. Chegaram a um grupo deles aqui. Aqui foram sendo eliminados. O nosso chegou ao último estágio, que são os 4 finalistas.
Não chegamos à finalíssima, mas chegamos à anterior. Na pior das hipóteses, sairemos dessa Copa como quarto melhor seleção de futebol do mundo. E o Brasil está de luto, num sofrimento que dói na gente ver. Sobretudo quando a gente vê as crianças que choraram no estádio e nas ruas pela derrota que elas não esperavam. Nós nos traumatizamos por sermos o quarto no dia de ontem. Mas nós não nos traumatizamos no dia 3 de dezembro de 2013, quando foi divulgado a classificação do Brasil na educação entre 65 países. E ficamos em 58º. Uma avaliação que analisa 65 países, feita pela Organização da Cooperação do Desenvolvimento Econômico da Europa, nos deixa em 58º. Não houve nenhum trauma no dia 4 de dezembro, o dia seguinte à divulgação desse resultado. Aquele é um campeonato que não gerou nenhuma tristeza, mas cujas consequências para o Brasil são muito mais trágicas. Nós não tivemos o menor constrangimento, o menor trauma, a menor tristeza, quando no dia 1º de março de 2011, a Unesco divulgou a sua classificação da educação para 128 países e nos colocou em 88º. Ou seja, um dos piores. E quando a gente fala em 120 países, nós estamos incluindo aí os mais pobres do mundo. Nós não estamos incluindo apenas os países da elite. Nós não estamos incluindo aí os países dos BRICS. Não estamos fazendo isso apenas pelos emergentes. Se fizéssemos entre esses, nós provavelmente seríamos os últimos. Nós temos toda a razão emocional de estarmos tristes com termos sido excluídos da finalíssima decisão de quem será o campeão desse ano. Temos toda a razão de estarmos tristes, porque ainda não foi esse ano que ganhamos o Hexa. Mas também precisamos ficar tristes com as outras classificações nossas no que se refere ao estado social da nossa população, no que se refere ao quadro educacional, no que se refere à nossa posição entre os países do mundo, que perde de 103 a 0 em prêmios Nobel para a Alemanha. Isso é mais grave. Todo o direito da tristeza. Mas não esqueçamos as outras razões para sofrer também. Até porque são essas outras razões de sofrimento que nos levariam a superar os nossos problemas. E aí até o campeonato de futebol pode chegar melhor. Nós precisamos ver nessa derrota, que se formos olhar, nos deixa entre um dos 4 melhores, aquilo que o jogador Davi Luiz disse no final, transmitido pela televisão, no final do jogo, ainda dentro do campo, onde ele chorando disse o seguinte, senador Pai: desculpa por não ter feito vocês felizes nesta hora. Você vê que grandeza. Ele não disse que estava triste por não ser campeão ele do mundo. Ele estava triste por não ter feito a nós, os brasileiros, felizes nessa hora. E ele disse: mas aqui tem um cidadão disposto a ajudar a todos. Ou seja, a derrota foi de um jogo, não foi a derrota de uma história. E continua: eu só queria dar alegria para o meu povo que sofre tanto por tanta coisa. Esse sentimento vindo dele, eu confesso que me surpreendeu. Quando ele lembra, eu queria dar uma alegria para esse povo que sofre tanto por tanta coisa. E ele diz: queria pedir desculpa, outra grandeza. Só queria fazer meu povo sorrir, pelo menos no futebol. Veja que sentimento esse rapaz teve, saindo daquela derrota, chorando,
e lembrasse do povo, lembrasse do sofrimento do povo e lembrasse, como ele diz, o povo sorrir pelo menos no futebol. E esse sofrimento fica restrito ao futebol e por isso nós damos tanta importância, porque não estamos fazendo o dever de casa no resto. Porque não estamos fazendo a luta para sermos campeões mundiais na educação, para sermos campeões mundiais no saneamento, para sermos campeões mundiais, por exemplo, na paz das cidades. Nós não estamos fazendo o dever de casa para o Brasil ser melhor. E aí sofremos porque o Brasil não é campeão de futebol. Soframos porque o Brasil não é campeão mundial de futebol esse ano, já foi 5 vezes até, mas soframos porque não estamos fazendo um Brasil melhor. E quando eu vi o Davi Luiz pedindo desculpas, eu pensei, quem devia estar ali pedindo desculpa éramos nós, os senadores, os deputados, os ministros, os governadores, a presidente da República, porque somos nós que estamos em campo para fazer o Brasil melhor. Eles estavam em campo para fazer o Brasil campeão. Nós estamos em campo para fazer o Brasil melhor e não estamos conseguindo chegar nem a quarto, nem a 10º, nem a 20º, nem a 50º. Estamos chegando a 88º no Índice de Desenvolvimento Humano. Estamos chegando a 58º entre 65 no Índice da Educação. Estamos chegando a 88º entre 120 em educação pela Unesco. E não pedimos desculpas, senador Paim. E o Davi Luiz pediu desculpa por ser 4º, ou talvez até 3º ainda. E estão sendo esses jogadores execrados, porque são 4º, ou porque são 3º. E o povo não está fazendo o mesmo com nós, que não conseguimos ser nem perto dos melhores nas condições sociais. Agora, na própria economia, que vive um atraso histórico e que não saímos dele por falta de educação, de ciência, de tecnologia. O campeonato de futebol é uma coisa que toca muito na alma do brasileiro e nós temos que sofrer por isso. Mas é lamentável que a gente não sofra pelos outros indicadores terríveis, dos outros campeonatos que o Brasil enfrenta na saúde, na educação, no ensino superior, na ciência, na tecnologia, na paz nas ruas, na eficiência econômica, na competitividade com os outros países que somos dos piores. Nós precisamos, eu diria, sofrer também por outras razões. Eu garanto que a partir do sofrimento dessa derrota de ontem, nós vamos chegar muito melhor na Copa de 2018 lá em Moscou. Eu garanto. Eu garanto que esse país vai fazer aquilo que chama-se um rapto, que é da tragédia tirar força para melhorarmos nossa seleção. E por que não fazemos o mesmo cada vez que lemos os resultados do campeonato da educação e o Brasil entre os últimos? Por que não fazemos nada quando vemos o resultado do Brasil no campeonato do bem-estar social e não fazemos nada? Eu acho que dessa derrota a seleção vai tomar uma lição. Os dirigentes de futebol vão tomar uma lição. Os jogadores vão tomar uma lição. E eles voltarão melhor. O que eu não acredito é que nós vamos fazer uma reflexão de que o único campeonato que o Brasil enfrenta, não é o de futebol. Vou mais longe. O mais importante para o futuro do país não é o campeonato de futebol, embora esse toque mais na alma da gente. O maior campeonato que a gente está perdendo e que é a base de tudo nesse país são as condições sociais, são as possibilidades de eficiência na economia e a educação e a segurança. Esses são os campeonatos que devem fazer com que nós, brasileiros, trabalhemos para superar. O Davi Luiz deu todo o seu esforço e nos colocou, primeiro, entre as seleções selecionadas para a Copa.
porque muitas ficaram de fora. Depois nos fez passar para oitavas, para quarta, e agora estamos nas finais. E apesar disso, ele nos pede desculpas. Ele nos pede desculpas por não ter feito o povo sorrir, pelo menos no futebol, como ele disse. Pelo menos no futebol. Mas não basta só o futebol. Pelo menos no futebol, porque essa é a tarefa dele. Mas aqui, para nós, não basta o futebol. E nós estamos muito pior classificados do que esses 23 meninos conseguiram nos colocar. Sofri ontem, como qualquer brasileiro, mas eu quero agradecer aos jogadores que nos colocaram nessa posição. E quero agradecer especialmente ao que eu vi do Davi Luiz, quando ele dá esta lição para nós. Eu só queria fazer meu povo sorrir, pelo menos no futebol. Você não conseguiu, Davi Luiz, fazer o povo sorrir no futebol, mas você conseguiu despertar pelo menos uma pessoa para o fato de que nós não estamos conseguindo fazer o povo sorrir pelas outras coisas das quais eu sou um dos responsáveis. Desculpa, Davi Luiz.